Hoje com o sócio proprietário e diretor comercial da Lastro Agronegócios, o Gustavo Lopes Venâncio. Olá, Gustavo, tudo bem? Oi, Otávio, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos lá, Obrigado pelo programa. imagina, vamos falar um pouquinho aí da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para produtores rurais. Uma coisa que já é muito comum na área urbana, né? Quem tem uma Sim, empresa, quem é uma pessoa jurídica sabe muito bem, mas para o campo isso aí é uma novidade, principalmente para pequenos e médios produtores, e passa a ser uma coisa obrigatória agora e muda completamente a vida, viu, minha gente? Quem, tem, quem é, emite nota realmente. fiscal eletrônica está olhando para um aqui, você sabe disso. Todo É isso mundo que mesmo, emite que é Otávio. uma PJ sabe muito bem. Bom, primeiro vamos começar esclarecendo. Por que essa obrigatoriedade entrou em cena também para produtores rurais? Mudou a legislação fiscal. Descreve um pouquinho esse cenário. Muita atenção Na nisso, hein, gente? verdade, na verdade, Otávio, faz tempo que as secretarias, no geral, no Brasil, tentam implementar a nota fiscal eletrônica para o produtor. No estado de São Paulo, desde 2012, o produtor ele poderia fazer adesão voluntária à nota fiscal eletrônica. Então veio assim, desde 2022, eles vieram adiando a implementação, né? No ano passado, em fevereiro de 25, foi implementada a obrigatoriedade para todos os produtores rurais que faturassem acima de 360 mil reais, que faturaram, né, na verdade, em 2023 e 2024 acima de 360 mil, e as operações interestaduais. E aí, em dezembro do ano passado, né, na verdade, teve na verdade, em dezembro de 24, quando eles estipularam essa obrigatoriedade para 25, eles já colocaram que a partir de 26 estaria para todos os produtores. Então, a gente coloca assim uma situação que muitos produtores não eram acostumados a ter essa vivência. Quando a gente está falando do estado de São Paulo, ainda muitos produtores, por conta dessa adesão voluntária, já se adequaram há muito tempo. Mas quando a gente fala Brasil, tem muito produtor ainda que não é adequado. E isso vem muito de encontro à reforma tributária, né? Quando a gente fala da reforma tributária, que vai mudar completamente a questão dos impostos sobre o consumo, com a implementação do IBS e CBS, houve a necessidade realmente de colocar todos os produtores nesse mesmo sistema com essa adoção da nota fiscal eletrônica. Bom, é, ou seja, era voluntário, você poderia aderir antes à nota fiscal eletrônica, Sim, mas era necessário emitir a nota fiscal já, mesmo que fosse uma nota fiscal física, sim, a do sim. talonato. É a que a gente chama nota fiscal modelo 4, né? Que é Tá, aquele talãozinho talão. mesmo. E aí, do talão do modelo 4 para o eletrônico, Tavinho, tem algumas mudanças, né? Que a gente pode falar muito assim. Primeiro, quando a gente está falando de nota fiscal eletrônica, a gente precisa fazer um cadastro, né? Cadastrar para quem a gente está vendendo, cadastrar o produto. Tem coisas que o produtor rural, por exemplo, ele não tinha que fazer quando a gente estava falando daquele talãozão de nota fiscal que ele escrevia lá. Um exemplo disso é esses cadastros, como eu falei. A outra situação é o CFOP, que é o Código Fiscal da Operação. Então, é uma numeração que, para quem emite nota fiscal eletrônica, está bem acostumado, mas para o produtor é uma novidade. E até a questão do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é o produto específico, né? Então, quando a gente está falando assim, poxa, estou vendendo milho, milho verde, milho em grãos, então, assim, você destrincha muito mais os produtos. É o Então, exige é uma descritivo. complexidade maior, né? É o descritivo que vai no corpo, né? Você não pode dizer só por isso, eu estou vendendo milho. Não, eu estou vendendo milho em espiga. Eu estou vendendo milho verde. Eu estou vendendo milho já debulhado. É diferente, né? Porque os preços Isso, são é diferentes, os diferente. valores, né? Exato, exato. E aí você precisa fazer um cadastro prévio dos seus clientes, né? Com CNPJ válido, né? Se você for vender para uma PJ, cadastro dos seus produtos. Então,
Então, existem essas diferenças que entram em vigor quando a gente está falando da adoção da nota fiscal eletrônica. No Rio Grande do Sul, ainda, Otávio, ainda eles estão indo até abril que o produtor rural emita a nota fiscal papel. Mas a partir de maio também vai acabar isso. A partir de 1 de maio deste ano. Mas o Rio Grande do Sul é o único estado até agora que deu, vamos falar assim, essa colher de chá, né? É, Que a gente pode falar. é colher de chá mesmo, porque não tem jeito, vai entrar no sistema eletrônico, porque aí implica também, é bom saber, num controle maior, porque é uma coisa automática. A partir do momento da emissão, já cai tudo no sistema de Receita Federal, de ISS, já vai tudo direto, né? Então, o processo é muito mais rápido e quando não acontece a movimentação normal, a apuração da irregularidade também é mais rápido, por isso que precisa ficar esperto. É bem mais rápido, exatamente. Porque que acontece, Natal? Todo esse novo sistema, novos impostos, que é o IBS e o CBS, que vai ser implementado, ele é baseado na nota. Ele vai ter como base que o pessoal da Receita chama como evento a nota fiscal. Então, isso é exatamente o que você falou. Quando você emitir a nota, o sistema lá da Receita já vai ter para quem você vendeu, teve incidência do IBS, CBS ou não, sabe, quando você vendeu, o valor e tudo mais. Então, realmente, o controle é bem maior. E isso implica daí o produtor rural ter cuidado para fazer a renda dele, né? Para fazer a maneira correta para não ter nenhum problema futuro aí, nem com a Receita Estadual, nem federal, né? Implica na contratação de uma contabilidade, de um contador, ou dá para fazer sozinho? Tavinho, o que acontece? Existe um sistema chamado Nota Fiscal Fácil, que ele é um sisteminha que o produtor consegue emitir até pelo próprio celular. Então, o que a gente aconselha aqui? Quando você é um produtor você é menor, você não tem tanto movimento, a gente aconselha a usar esse Nota Fiscal Fácil. Quando você aumenta o tamanho dos produtores e aumenta a complexidade da operação, e aí existem sistemas privados, né, que o produtor pode contratar um sistema aí para fazer a emissão. E existe também, inclusive a gente até faz uma propaganda boa, que existe um sistema do Sebrae, que é gratuito, que serve. É lógico que ele vai ser mais complexo do que esse nota fiscal fácil aí, que pelo celular o produtor consegue emitir. Mas tem condição do produtor usar o sistema do Sebrae. Mas, respondendo a sua pergunta, se vai precisar de um contador, realmente precisa, às vezes, um filho, às vezes alguém ali, ou às vezes até mesmo o produtor, né, que saiba mexer um pouco mais com essa questão de sistemas e notas, consiga fazer. Agora, produtor maior, aí a gente aconselha realmente contratar um sistema privado que vai te auxiliar, vai ter o suporte do sistema, o backup do sistema das notas emitidas, né? E tudo mais. Então, você vai ter uma segurança melhor aí em relação às suas operações. Você falou tudo aí. Em casos menores, num processo mais simples, eu até na hora que você falou, antes de você falar, eu já tinha pensado. Às vezes o produtor ele não está muito familiarizado com esses novos métodos eletrônicos por conta de idade, não tem uma cabeça para ficar pensando, mas chama o filho. O filho sabe direito. Como é que era aquela brincadeira que o Silvio Santos fazia? Chamem os universitários, oi, né? Isso mesmo. Porque eles... Os universitários, é igual aquele programa de pergunta, né? Você tem que falar para os universitários lá. Exatamente. É isso mesmo. Agora vem cá. Porque o nota fiscal fácil, tá? Você pode colocar o operador, entendeu? Então, assim, ele é linkado ao seu celular, ao IP do seu celular, só que você pode colocar o operador. Então, por exemplo, eu elejo você para emitir nota para mim, pro meu cadastro, entendeu? Então, isso facilita para o produtor eleger o filho dele para ser o operador do sistema dele, né? Do Nota Fiscal Fácil, por exemplo. Você falou que dependendo do tamanho da operação, porque na PJ, aí é pelo volume de movimentação, que aí você pode estar encaixado no Simples ou não está no Simples, não está, enfim, são vários regimes. Para o regime rural também é a mesma coisa ou são coisas parecidas? Não, não é, né? É diferente. O regime rural,
Tavinho, ele não tem limite de faturamento. Então, o produtor rural, é isso que é tão complexo, né? Porque a gente está falando de produtores pequenos, que faturam 300 mil reais, 400 mil reais por ano, e aí você tem produtores que faturam 200 milhões de reais ao ano. E todos são produtores rurais. Então, dentro da área de produção rural, não existe a diferença entre faturamento, lucro real, lucro presumido. Todos se enquadram como produtor rural. Quando eu falo de volume, é que assim, às vezes o produtor, como apareceu na propaganda aí, né? Na propaganda não, na reportagem. Poxa, se eu sou um produtor médio de alface, eu tenho um monte de nota para emitir todo santo dia, né? Alface liso, alface crespo, alface não sei o que lá, tal, tal. Então, aí, às vezes, um sistema mais robusto te ajude melhor. Ao você já clicar ali, ele já emite, já às vezes tem histórico, aí ele já manda, já talvez gera boleto, né? Então, aí depende muito da operação do produtor rural mesmo, né? Legal. Bom, então é isso, gente. Agora é definitivo, o sistema está valendo, tem uma colherzinha de chá lá de alguns meses só no Rio Grande do Sul, mas tem que entrar na nota fiscal eletrônica. As suas recomendações finais aí, o que você deixa de conselhos para os nossos telespectadores que estão ligados à produção rural? Sim. O que a gente sempre aconselha assim, Tavinho, tome cuidado com a questão dos seus cadastros, né? Se adeque certo, porque com um CNPJ errado, com um número errado, essa nota não vai ser validada. E às vezes você está com uma mercadoria para sair ali e não consegue emitir uma nota. E isso a gente sabe que complica muito o campo, né? Tomar cuidado com essa questão desses produtos, cadastrar corretamente os seus produtos, porque isso também influencia na questão da tributação, né, e vai influenciar na questão da tributação futura aí. Então, o que a gente preconiza assim, procura alguém para te auxiliar, o sindicato auxiliando o pessoal, Casa da Agricultura, né? E aí, em casos mais complexos, realmente procurar profissionais que possam te ajudar, tanto na parte de sistema, pegando aí um sistema bom de internet para você conseguir ter na sua fazenda, né? E tanto nessa parte fiscal também. Então, eu acho que tem que procurar ajuda para se adequar o quanto mais rápido possível mesmo. É uma coisa nova e, como toda coisa nova, tem um período aí de aprendizado, um período de adaptação, e aí vai ter que entrar. Vai ter que entrar e não tem jeito. Então vai procurar ajuda. Tem que entrar no jogo, tem que dançar a dança aí. Ok, Gustavo, muito obrigado aí pelas informações. Eu peço para você deixar um endereço seu de internet para que, se alguém, e muita gente vai te procurar, claro, quiser algum esclarecimento a mais sobre esse novo processo. Eu vou deixar o nosso site, que é Lastro Agronegócios. Então, se você for no Google lá, clica Lastro, digita Lastro Agronegócios, você vai achar o nosso site. Lá tem link de WhatsApp, tem Instagram, tem um monte de coisa lá que você consegue. A gente, inclusive, tem um canal no YouTube que a gente faz vídeo com bastante conteúdo legal, viu, Tavinho? Então, legal. Às vezes o pessoal coloca algum conhecimento lá. Tá fechado. Lastro Agronegócios. Valeu, Gustavo. Isso, um abraço. Exatamente. Boa quarta-feira para você. Um abraço. Obrigadão. Até mais. Boa quarta. Tchau, tchau. Tchau. Vou fazer um rápido intervalo, mas já volto com o nosso Dia a Dia Rural. Não sai daí. Até já.